E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química pra Tu, e aqui quem fala é Ingrid Valesca. Mas antes de irmos ao assunto, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo e não esqueça de compartilhar com os amigos, beleza? E aí, galera, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser falando um pouquinho sobre o estudo dos gases. Nesse vídeo, a gente vai começar vendo um pouquinho a parte inicial sobre o estudo dos gases. Para a primeira parte, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre o efeito estufa. Sabemos que o efeito estufa ele é um fenômeno natural. O que o torna prejudicial são as emissões de gases na atmosfera que irão potencializar esse efeito e causar o aquecimento global. Mas como ocorre o efeito estufa, né? Nessa foto, vemos os passos. Primeiro, a gente tem a incidência da radiação solar e, em seguida, ocorrem duas etapas. Uma parte do calor ele é dissipado, ou seja, não fica retido na atmosfera, e a outra parte é a retenção desse calor pelos gases estufa. E aí a gente vai entender melhor sobre isso nos próximos slides. A composição do atmosférico seco em volume é aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, entre os quais o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ele tem um teor aproximado de 0,035%. Além desses gases, temos a presença de vapores de água. Que o oxigênio é um ingrediente vital, isso a gente já sabe. No entanto, vamos destacar a importância de outros dois componentes na atmosfera, que é a água e o dióxido de carbono. Eles mantêm a Terra aquecida, possibilitando a existência de vida animal e vegetal no planeta. Esse processo que é representado nesse esquema, a fonte de energia da Terra é naturalmente o Sol. Dos raios solares que incidem sobre o nosso planeta, cerca de 30% não atravessam a atmosfera e são refletidos de volta para o espaço, que é a radiação 1. Cerca de 30% não atravessam a atmosfera e são refletidos de volta para o espaço, que é a radiação 1. Aqui temos a radiação 1. A outra parte, que são os 70%, entra na atmosfera, que são essas radiações 2. E parte dessa energia radiante que chega, a qual inclui a luz visível e a radiação ultravioleta, ela é absorvida pelos átomos e moléculas dos materiais da superfície terrestre que a transformam em energia vibracional. Lembrando que aqui a gente tem a superfície terrestre e essa parte aqui é a atmosfera. Isso são coisas diferentes. Devido a essa absorção, os átomos e as moléculas, elas mudam seus estados vibracionais e emitem radiação infravermelha, que é essa radiação 3 que a gente vê aqui, que ela é menos energética do que a radiação ultravioleta. A radiação infravermelha emitida pelos materiais da superfície terrestre, ela sai do planeta, mas parte dela pode ser absorvida por moléculas de dióxido de carbono e água e outros gases, como mostra nesse esquema aqui. A água e o dióxido de carbono presentes na atmosfera, eles atuam como um filtro que retém parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre. Essa radiação retida, ela provoca um aquecimento desses gases e, consequentemente, o aquecimento da atmosfera. Esse fenômeno natural é conhecido como efeito estufa e evita grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. É o efeito estufa que mantém o clima terrestre ameno, sem grandes variações entre o dia e a noite, permitindo que a vida se mantenha. Sem ele, a temperatura média da superfície terrestre seria de menos 18 graus Celsius e não de 15 graus Celsius como era antigamente. Mas, se antigamente a temperatura era 15 graus Celsius e hoje em dia chega a 25, 30, às vezes no verão 35 graus, em alguns outros lugares essa temperatura é bem maior, por que será que isso acontece, né? Então, a gente vai estudar tudo nessa parte. Como consequência,
uma parte muito maior da superfície do nosso planeta seria permanentemente coberta de gelo, se a gente não tivesse todos esses acontecimentos, né? Fazendo parte aí dessas conversões. O dióxido de carbono, que é o CO2, ele é produto de vários processos naturais que se desenvolvem na Terra e é o gás que mais contribui para o efeito estufa. Ele permanece na atmosfera por aproximadamente 100 anos. Desde o século XIX, vários fatores contribuíram para elevar a quantidade de dióxido de carbono presente na atmosfera 25% acima do normal. Entre esses fatores, os mais significativos são a queima de combustíveis fósseis, os grandes desmatamentos, as queimadas de florestas. No entanto, com mais dióxido de carbono, a atmosfera absorve maior quantidade de radiação infravermelha que é emitida pela superfície terrestre, aquecendo mais do que deveria. E o resultado é o aumento da temperatura em todo o planeta, o chamado aquecimento global. Outros gases que também contribuem para esse fenômeno são o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio, o ozônio, o metano e os clorofluorcarbonos, que são os CF6. Os CF6 são gases utilizados em refrigeradores, ar-condicionados e sprays, e também absorvem parte do calor que é refletido pela Terra, e ele contribui ainda mais para o aumento da temperatura. Todos esses gases são chamados de gases de efeito estufa. Um desses gases, que é o metano, ele tem a capacidade de reter calor 23 vezes maior do que o gás carbônico. Além disso, a sua permanência na atmosfera é de cerca de 12 anos. Esses fatores fazem com que ele seja responsável por 1/3 do aquecimento do planeta. Diariamente, milhares de toneladas de metano são liberadas para a atmosfera por diferentes fontes: flatulências de gado, decomposição de lixos orgânicos, de esgotos, culturas inundadas de arroz, escape do gás natural, de carvão e de materiais vegetais, entre outros. Aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre a camada de ozônio, que a gente viu que o gás ozônio ele é responsável, né, por causar um aquecimento global. Mas como assim, se a gente tem uma camada de ozônio, ela é tão importante? Bem, o ozônio ele é formado na atmosfera a partir do oxigênio, que é o O2. O ozônio é o O3, por meio de uma sequência de reações químicas. Esse gás ele se concentra na estratosfera, que está situada entre 20 e 50 km de altitude, numa região que é denominada camada de ozônio, que é de fundamental importância para absorver a radiação ultravioleta do Sol, impedindo que a maior parte dela atinja a superfície da Terra. Então, lembra naquele outro esqueminha lá, quando a gente mostrou aqui, ó, que a radiação ela bate aqui, a radiação ultravioleta, e aqui na superfície terrestre vão ter átomos e moléculas que vão ser responsáveis por transformar essa radiação ultravioleta em radiação infravermelha. A partir do momento que a gente tem essa destruição da camada de ozônio, a gente não vai ter mais o ozônio, que é responsável por transformar a radiação ultravioleta em infravermelha. Então, é por isso que quando a gente vai para a praia ou a gente vai tomar aquele solzinho, a gente precisa passar o protetor solar para quê? Para nos protegermos dos raios UV. Por quê? Porque a nossa camada de ozônio está sendo destruída cada vez que a gente emite mais gases poluentes e, consequentemente, a gente vai tendo mais o efeito estufa e, consequentemente, também um maior aquecimento global. Na década de 1970, surgiram muitas dúvidas sobre as causas da destruição do ozônio na estratosfera. Pensaram que eram as erupções vulcânicas, emissão de gases por aeronaves e até certos materiais industriais estiveram entre os suspeitos. Para a surpresa de todos, descobriu-se posteriormente que os grandes responsáveis são os clorofluorcarbonetos, ou CF6, que são substâncias que contêm em sua estrutura átomos de carbono, flúor e cloro e que eram consideradas inertes. Uma das substâncias que foram desenvolvidas para substituir CF6 são os hidroclorofluorcarbonetos, que são os HCF6, e hidrofluorcarbonetos, que são os HF6. A vantagem dessas substâncias é que, por serem menos estáveis, elas são degradadas antes de alcançar a estratosfera.
O problema é que elas contribuem para o aumento do aquecimento global de maneira mais intensiva do que o dióxido de carbono. Outros substitutos para os CFCs estão sendo ainda pesquisados, mas não é uma substituição simples. Colocar em prática requer um pesado investimento das indústrias, que precisam trocar máquinas e equipamentos por outros que não utilizam esses gases. O CFC ele tem um longo período de permanência na atmosfera. Para entendermos como a camada de ozônio tem sido destruída, vamos estudar um pouco da sua química. Nessa equação 1, temos o processo de degradação do ozônio pelo ataque de moléculas de CF6, que se inicia com a decomposição dessas moléculas, dos CF6, na estratosfera pela adição da radiação solar. Então, a gente tem aqui a molécula do clorometano, que é um típico CFC, que é o CH3Cl, e através da radiação UV que vem do Sol, ele se transforma em CH3 mais Cl. Nessa equação 2, é mostrado que as moléculas de diversos outros CF6 também sofrem esse mesmo tipo de decomposição na estratosfera, liberando átomos de cloro. Os átomos de cloro eles reagem com o ozônio de acordo com essa segunda equação. E nessa equação 3, o interessante desse processo é que o ClO formado, ele pode reagir com átomos livres de oxigênio presentes na estratosfera, formando outros átomos livres de cloro que poderão atacar outras moléculas de ozônio, ou seja, os átomos de cloro ele tem um efeito devastador. Um mesmo átomo pode destruir continuamente diversas moléculas de ozônio. Então é isso, galera, a aula de hoje. Deixa aí nos comentários se você gostou da aula ou do vídeo, o que é que pode acrescentar, quais são as próximas aulas que vocês desejam ver. Clica no like para ajudar. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Tchauzinho e até a próxima!